Meu pai morreu triste. Não posso afirmar que tenha vivido sempre assim, mas ele morreu muito triste. Nós o enterramos num agradável fim de tarde de primavera, e depois eu fui dormir. Das poucas coisas que meu pai deixou, a mim coube uma pequena caixa recoberta por um veludo puído. Dessas, onde se guardavam os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim. Mas na minha caixa havia uma esfera. Não era bem uma esfera, mas uma coisa meio molenga, menor do que um ovo, maleável e transparente. Uma geleia. Eu resolvi chamá-la de geleia. Logo que segurei na mão, senti-me como se nunca tivesse estado longe dela. Como se ela fosse coisa minha havia muito tempo. A geleia se deixava moldar e eu conseguia dar-lhe forma que a mim próprio surpreendia. Sentir sua superfície delicadamente fria, sua massa cedendo à pressão dos meus dedos. Era muito, muito bom. No fundo, era isso. Ela era dessas coisas, boas de pegar. Lembro uma vez em que meu pai tentou falar comigo a respeito daquela caixa. Ele já estava abrindo a caixa para mim, mas alguma coisa aconteceu à minha volta. Acho que era um primo que chegava de viagem, e acabei não prestando atenção no que meu pai queria falar. Depois ainda ouvi, algumas vezes, com a caixa na mão. Confesso que cheguei mesmo a fingir que não via ele cruzar ansiosamente diante de mim, passando a caixa de uma para a outra mão. Era muito engraçado. Havia momentos em que ele até se tornava ridículo, fazendo sinais com a cabeça, umas mímicas, que eu também fingia não entender, só para me divertir. Com o tempo, acho que ele desistiu. Eu também fui cuidando de outras coisas. Agora que a recebi, não consigo me separar dela. Não é força de expressão, como dizem. A geleia de fato não larga as minhas mãos. Tudo bem, é bom ficar experimentando sua textura nos meus dedos. Mas, sinceramente, há momentos em que desejo me livrar dela. Tentei sim, várias vezes. Primeira ideia foi jogá-la no rio. Trouxe-a bem fechada na mão e caminhei até o meio da ponte. Espichei o braço ao máximo e abri a mão com a palma voltada para baixo. Mas quem disse que a geleia caía? E nem adiantou sacudir a mão ou raspar com canivete. O fogo também não deu resultado. O máximo que consegui foi chamuscar a ponta dos dedos. Ela continuava grudada em mim. Não é que me incomodasse tanto a geleia sempre comigo, mas eu ficava um pouco embaraçado por causa das pessoas. Não queria que me vissem sempre com uma geleia grudada na mão. Era o caso de dar um risinho amarelo, dizer foi meu pai que deixou para mim, mas depois teria de sair depressa para que não percebessem que eu não conseguia me desvencilhar daquilo. A coisa de fato me chateava. O resultado foi que acabei me escondendo. Escolhi um quarto que já ninguém usava, no porão, ainda vivíamos na mesma casa, e fui para lá. Ficamos muito tempo, eu e a geleia, naquele quarto. Eu passava a maior parte do tempo deitado e não nego que era até divertido ver as pessoas lá em cima perguntando por mim, querendo saber por onde eu andava. Foi uma época em que nossa afinidade parece ter aumentado, a minha e a da geleia. Tanto que passei a não prestar mais atenção nas vozes que viam lá de cima. Até que chegou o dia em que eu não mais as escutava, nem se quisesse. Foi quando percebi que não havia mais vozes na casa. Sozinho, então? Me perguntei. Foi nesse dia que resolvi mostrar a geleia para as pessoas. Não foi fácil. Como é que eu explicaria uma situação daquelas? Cheguei a imaginar algumas histórias que nem vale a pena lembrar, mas decidiria em frente. Diria apenas, essa geleia meu pai deixou pra mim, e acrescentaria em um tom bastante natural, ela não sai mais de mim. Veja! E balançaria a mão com força para provar que estava falando a verdade. Comecei com a primeira pessoa que cruzou comigo na rua. Perguntei se ela tinha um tempinho. Sentamos num banco e comecei a explicar a minha situação. Foi com surpresa que percebi que ela não via a geleia na minha mão. Não queria passar por louco.
Desviei o assunto, me despedi e fui embora. Tentei mais algumas vezes até concluir que ninguém via a geleia grudada em mim. Somente eu a via. Não só via, eu sentia ela muito agarrada em mim. Claro que a situação tinha agora essas vantagens. Eu não precisava dissimular a existência da geleia diante dos outros. Mas ao mesmo tempo, isso dava certa condição de irreversibilidade àquilo tudo. Não sei se me entendem, mas o fato de que ninguém mais percebia a existência da geleia em mim era o mesmo que dizer que ela jamais me deixaria. Foi aí que comecei a pensar com mais força no meu pai, naquelas vezes que ele tentou chamar a minha atenção para esse assunto da geleia. Com pouca habilidade, lá isso é um fato, mas agora eu via com clareza que aquela situação incomodava bastante. Não sei se ele tentou falar com outras pessoas. Até pode ser que sim, e é bem provável que também não tenham dado bola para ele. Mas comigo ele podia ter insistido mais. Hoje eu penso que ele tinha de ter insistido. Talvez ele não soubesse bem o que eu sentia, ou talvez tivesse vergonha de me falar abertamente. No fundo, era só dizer, sabe, é uma coisa que não sai, uma espécie de geleia. E eu entenderia. Tenho certeza que entenderia. Talvez fosse até o caso de ele usar de alguma autoridade e dizer, escuta aqui, escuta bem que eu vou te dizer. Mas em vez disso, ele morreu e me deixou a geleia. Tenho pena do meu pai por ter morrido tão triste, mas não há mais nada a fazer. Se há alguma coisa contra a qual não se pode fazer nada, é a morte, não é? Eu vou vivendo. A geleia já não se gruda mais em minhas mãos, ou nos braços, ou no meu rosto, como no começo. Ela está em mim. Simplesmente ela está. Sinto-a quando respiro, ou falo, ou durmo. Se me incomoda? Não vou dizer que não. Tem tempos em que chega até a me doer. Uma dor morna por dentro. É uma vontade horrível de fazer uma besteira, mas eu sei que ninguém ia me entender. Eu diria, é a geleia, e ela é bem capaz de rir na minha cara. Eu nem poderia dizer, vejam então, seus idiotas, aqui está ela. Aí percebo que não tenho muito a fazer e vou me acalmando. Respiro fundo. Digo para mim mesmo, é a geleia. E a coisa vai se passando.